Olá, meus amados irmãos e irmãs, o William aqui falando com vocês. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui reunidos para juntos fazermos o 26º dia de preparação para a nossa consagração. Olha, que bênção, não é mesmo? Maravilhoso o Senhor nosso Deus que nos conduziu até aqui. Até aqui o Senhor nos deu força para que nós possamos conseguir o nosso objetivo, que é justamente nos consagrar a Jesus por meio da Virgem Maria. Por isso, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o 26º dia tem como subtema Conselhos para crescer na vivência da perfeita devoção à Virgem Maria. Nesse ponto aqui que nós vamos meditar, nós vamos aprender a cultura e o crescimento da árvore, da vida, ou a maneira de fazer com que a Virgem Maria reine e viva em nossas almas. Que venha a ser isso, a consagração, árvore da vida, né? Isso nós vamos meditar. Eu separei aqui um trechozinho para vocês, aqui logo nesse primeiro ponto, né, da consagração, árvore da vida, está aqui nesse ponto aqui, ó. Aqui, a partir daqui desse ponto aqui. Vamos ler, né? Esta devoção se assemelha ao grão de mostarda de que fala o Evangelho, que sendo, segundo parece, o menor de todos os grãos, se torna, entretanto, quando plantado em terra fértil, tão desenvolvido, produzindo uma haste tão altaneira que os pássaros do céu, isto é, os predestinados, vêm fazer seus ninhos e suas frondosas ramas, à sua sombra, buscam alívio ao calor do sol, e aí se estabelecem como em fortaleza superior, de encontro à qual vem quebrar-se todos os dardos de seus ferozes inimigos. Então, aqui o santo ele faz uma comparação que essa consagração, amados, é como se fosse aquela semente que Jesus fala, né, no Evangelho, que ele diz que se nós tivermos uma fé, pelo menos do tamanho de um grão de uma mostarda, nós seremos capazes de transportar uma montanha de um lado para o outro. Então veja a comparação que esse santo ele traz para cada um de nós. Se nós cultivarmos essa devoção, se nós vivermos aquilo que está sendo proposto nesse livrinho, certamente você será uma pessoa de fé. Vamos meditar agora esse ponto aqui, ó. Livre dos empecilhos humanos. É um conselho que o santo ele nos dá, né? Então eu separei aqui esse ponto aqui, ó. Vamos ler aqui, né? Portanto, não devemos confiar em nossos talentos naturais, nem nos apoiar em nossa capacidade puramente natural, nem nos firmar na autoridade dos homens. É preciso recorrermos à Virgem Mãe e contar com a sua proteção. Olha que maravilha, né? Um conselho que o santo nos dá é que a gente tem que se livrar dos empecilhos humanos, né? Que empecilhos são esses? Eu não devo ser aquela pessoa que confia em mim mesmo. E sim, nós devemos ser pessoas que colocam sua confiança inteiramente em Deus através da Virgem Maria. E isso daí é um conselho que o santo ele nos dá. Outro ponto que ele fala aqui a respeito do olhar e contemplar. William, olhar e contemplar o quê? É isso que nós iremos ver aqui, ó, nesse ponto 72. É preciso que a alma na qual esta árvore foi plantada esteja continuamente ocupada em conservá-la e observá-la como faria um bom jardineiro. Então, veja que maravilha, que dica que o santo ele nos dá. A gente precisa conservar e a gente precisa conservar continuamente e de maneira que ele se assemelha aqui, ele faz uma comparação como um jardineiro. Então a gente sempre precisa buscar, amados irmãos, ter esse olhar de cuidado, de zelo, né? De querer ter essa disposição de praticar aquilo que está sendo proposto aqui através dessa consagração, não é mesmo?
É a prática da consagração que vai fazer com que a gente cresça na fé. Vamos aqui nesse ponto 73. Devem-se arrancar e cortar os espinhos, os cardos, que com o perpassar do tempo poderiam estorvar o desenvolvimento desta árvore, abafá-la e impedi-la de dar fruto. Isto é, deve-se guardar fidelidade, cortando, decepando pela mortificação e violência sobre si mesmo todos os prazeres inúteis, todas as vãs ocupações com as criaturas, em outros termos, crucificar sua carne, guardar silêncio e mortificar os sentidos. Então, como nós podemos conservar essa consagração? Olhando e contemplando, prestando atenção. Quando a gente vê uma árvore, por exemplo, a gente vê uma planta, a gente precisa sempre estar de olho para que não nasça ao lado dela, ao redor dela, as ervas daninhas, que podem fazer com que prejudique essa planta, né? Assim acontece também com essa consagração. A gente precisa lutar contra a nossa vontade, lutar contra o pecado, lutar contra o egoísmo, né? Lutar fazendo penitências, crucificando a nossa carne nas penitências, na nossa vontade própria. A prática do silêncio. Tudo isso, meus amados irmãos, faz com que a gente possa cada vez mais cultivar essa consagração e faz com que a gente cresça. Um outro conselho também é que nós possamos lutar contra o nosso egoísmo. É fundamental, né? Que nós possamos ser pessoas humildes e possamos ser pessoas que sempre seja desapegado, não é mesmo? Uma pessoa desapegada, uma pessoa que procura dar frutos, né? Uma pessoa que sempre está disposta a ajudar a sua família, ajudar o pároco da sua paróquia, ao seu grupo que você participa, fazer missões, né? Fazer visitas, não ter esse olhar de ego, de egoísmo, né? Olhar para dentro de si mesmo, mas sempre procurar fazer o bem ao próximo, né? É um conselho que o santo nos dá. Outra questão também, que a gente possa lutar contra o pecado. O pecado, meus amados irmãos, é o grande inimigo nosso, né? E o santo ele diz o que aqui, número 75, é preciso que se esteja sempre atento, vigilante, a fim de não deixar que dela se aproximem os animais ferozes, que são o quê? Os pecados, muitas vezes os pecados mortais, né? Esses pecados mortais, eles fazem mal a essa consagração, fazem mal à nossa vivência da fé. Então, por isso a importância da gente se manter em confissão, né? A gente sabe a importância da confissão, a gente se manter sempre vigilante em não pecar mortalmente, né? Cometer pecados mortais. Um outro conselho também que ele nos dá aqui é que a gente seja pessoa sempre de oração e sempre presente na Eucaristia. Não se concebe um consagrado que não tem amor à oração, que não tem amor à Eucaristia. Olha o que diz aqui, ó, no número 76 aqui, ó. É de necessidade regar muitas vezes esta árvore divina, fazendo-se com fervor os exercícios de piedade, as confissões, as comunhões e demais orações públicas e particulares, sem o que esta árvore se estiolaria e morreria, deixando assim de produzir os frutos almejados. Então, como é que eu cultivo essa árvore que é a consagração, que é o coração de Nossa Senhora, né? O meu coração dentro do coração da Virgem Maria? É quando eu cultivo a oração, quando eu me dou, né, pela prática da oração, né, a oração do rosário, né, para quem não reza ainda o terço, né? As orações que a gente tem do nosso dia a dia, a prática do jejum, da penitência, também sobretudo aqui da Eucaristia, ser pessoa que tem um amor profundo à Eucaristia, né? A confissão, tudo isso vai cultivando, né, a nossa árvore, que justamente é a nossa consagração. Então, outro ponto aqui para a gente meditar,
que o santo ele dá um conselho para que a gente possa ser fiel nas provas. Olha o que diz aqui o número 77. Ó. Não se deve experimentar a menor pena, a menor dor, se a árvore é agitada, sacudida por veementes rajadas, porque é necessário que o vento das tentações soprem fortemente, tentando rojá-la por terra. É necessário que as neves e geadas a circundem por completo, vedando-lhe toda a vista do além, porque só assim esta árvore terá um ótimo crescimento e será dotada da mais perfeita formação. Então, nós aprendemos, lembra que a gente aprendeu lá no início, né, para que a gente possa ser amigo da cruz? Olha aqui, porque a gente precisa ser fiel nas provas, fiel, né, nas tribulações. E aqui a consagração, ela vem, o santo ele vem explicar para cada um de nós, porque quando uma árvore ela é atribulada, ela tem a tendência de ficar cada vez mais forte, não é mesmo? Mais resistente. Então uma árvore, uma pessoa que não passa por tribulações, ela não tem aquela resiliência ainda, né? Aquela que todos nós precisamos ter para ser santos. A resiliência é fundamental, meus amados. E como é que a gente ganha essa resiliência? Quando nós passamos por dificuldades. Então as dificuldades, elas vêm para a nossa vida para nos tornar cada vez mais santos, né? E isso é fundamental para o nosso crescimento. Faz parte da nossa caminhada, né? Aí o que Jesus ele nos convida a sermos firmes na fé. É muito fácil ser fiel, amados, quando tudo está dando certo. Mas o Senhor nos convida a que quando as coisas começarem a não ser da forma como nós queríamos que fosse, que a gente consiga perseverar, né? Ser fiel, né? Tanto na alegria quanto também nas tristezas, né? Nas tribulações da nossa vida. Então, outro ponto que ele mostra aqui para nós, que Jesus, fruto de Maria. Então, o fruto dessa consagração é o quê? O fruto dessa consagração na alma é o próprio Jesus. É isso que vem dizer aqui esse ponto 78. Ó. Alma predestinada, predileta, escrava de Maria, sempre virgem, se cultivares conforme fica dito a árvore da vida plantada em teu meigo coração pelo Espírito Santo, eu te asseguro que em breve ela tomará grande impulso, lançará ramos frondosos, formará copas encantadoras a desafiarem os embates das tempestades e se elevará tanto que os pássaros do céu farão nelas seus ninhos. Então veja que maravilha que o santo ele nos diz aqui, que se a gente cultivar essa consagração, se a gente praticar essa consagração, alimentar através de tudo aquilo que vocês aprenderam durante todo esse tempo até aqui, né? Se vocês forem fiéis nos momentos de tempestade, sabe o que vai acontecer? Está escrito aqui, ó. Os pássaros começarão a fazer os seus ninhos nas árvores. Esses pássaros aqui é uma maneira simbólica de dizer que outras pessoas irão procurar você para pedir ajuda, porque você foi formado na Virgem Maria, você foi formado na escola dos santos. Então, quem as pessoas irão procurar para ajudar, para serem ajudadas? A pessoas como você, que está se preparando aqui para viver a fé de verdade, uma fé viva, uma fé nova, traduzida na vida, como diz aquela música, né? Testemunhada no amor pelos irmãos, no amor a Jesus Cristo, pela sua palavra. Então, essa consagração vai gerar em nós o quê? O próprio Jesus. Vamos meditar agora, amados irmãos, a leitura bíblica do dia, que se encontra em Provérbios, capítulo 8, do 32 ao 36. Então já está aqui, ó, prontinho para nós, né?
Olha que título sugestivo, o convite supremo. Portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai a disciplina e tornai-vos sábios. Não a desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida e goza do favor de Yahvé. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo o que me odeia ama a morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que maravilhosa a leitura de hoje, coroando tudo aquilo que nós meditamos no texto nesse 26º dia. Olha o que diz: portanto, meus filhinhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Você é feliz, eu sou feliz, porque eu estou guardando, estou procurando guardar os caminhos de Jesus, né? Através da Virgem Maria. Olha o versículo 33. Escutai a disciplina e tornai-vos sábios, não a desprezeis. Olha o convite que Jesus ele nos faz a sermos sábios, a sermos disciplinados, sermos felizes, né? O versículo 34. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia. Feliz você que está aqui procurando, perseverando, querendo se encontrar, ser íntimo de Deus, ser íntimo de Jesus, totalmente pelas mãos da Virgem Maria. Olha que maravilhosa essa palavra de hoje, né? Quem me encontra, encontra a vida. Então, quem encontra Maria, encontra a vida, que é o próprio Jesus, né? E goza do favor de Yahvé. Olha só que maravilha. Então, veja, meus amados irmãos, quem fere, né? Quem peca contra Deus, contra a Virgem Maria, né? Fere a si mesmo. Então, veja, todo que me odeia, ama a morte, né? Então, veja que alegria, a que alegria o Senhor nos chama, a sermos sábios, a sermos felizes, a sermos pessoas disciplinadas, pessoas de fé. Então, veja, quem encontra a Virgem Maria, encontra a vida, que é o próprio Jesus. Isso é fantástico, isso é vida, isso é graça na nossa vida. Então, que esse estudo do dia de hoje possa cada vez mais fazer com que você cresça na fé. Esse é o objetivo, nós estamos aqui fazendo essa reflexão. Amanhã vejo vocês, se Deus quiser, né, para que a gente possa fazer o estudo número 27. E vamos perseverar, estamos aí bem pertinho de nos consagrar a Jesus por meio da Virgem Maria. Que Deus abençoe a cada um de vocês, graça e paz.